Olá, meus queridos irmãos, estou de volta para mais uma leitura devocional. Hoje, 11 de dezembro. A nossa leitura está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 1 ao capítulo de número 3, portanto, toda a carta. E eu quero refletir sobre o tema crescimento espiritual. Vamos à leitura do capítulo 1, verso de número 3, que nos diz assim: Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Nós estamos diante de um versículo bíblico muito interessante, pois nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Tessalônica, ele faz um elogio muito importante para aquela igreja. Ele está destacando aqui o crescimento da fé e do amor daquela igreja, daqueles irmãos. Nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, ela precisa estar em constante crescimento. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, como nos diz o apóstolo Pedro. O escritor de Provérbios 4:18, ele nos diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso nos dá a ideia de crescimento, de melhora, do nosso padrão espiritual. E aqui Paulo está trazendo esse testemunho, dos nossos irmãos ali de Tessalônica, dizendo, que ele deveria sempre dar graça por eles, porque a vossa fé, ou a fé deles cresciam muitíssimo, e o amor de cada um, para com o outro também aumentava. Então, olhando para esse texto, nós podemos perguntar de que maneira que a nossa fé pode crescer. Se nós precisamos crescer, desenvolver espiritualmente, como alcançar o aumento dessa fé, como diz Paulo a respeito dos nossos irmãos de Tessalônica? Em primeiro lugar, a nossa fé cresce a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus. O Paulo vai nos dizer lá em Romanos, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos conhecer a palavra de Deus a fim de que a nossa fé possa crescer. E a outra forma de nós desenvolvermos a nossa fé é a praticando, colocando em prática, não tendo apenas uma fé teórica, mas colocando em ação, realmente acreditando naquilo que nós propomos no nosso coração, realmente dando crédito à palavra, sabendo que Deus pode fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, usar essa fé para abençoar as pessoas, tanto as que estão perto quanto as que estão longe, e assim por diante, colocar em prática no nosso dia a dia, nos momentos de aflição, nós sabemos confiar em Deus, sabemos esperar a solução em Deus. E assim nós poderíamos citar muitos outros exemplos de como a nossa fé pode crescer. Mas ele fala também sobre o amor para com o próximo, aumenta mais e mais. Então isso também é uma forma de crescimento espiritual, crescendo na fé e crescendo no amor, cada vez mais amando as pessoas que estão à nossa volta, o nosso próximo, atendendo aí o mandamento de Jesus, quando ele diz que Moisés havia mandado amar o próximo como a nós mesmos, mas Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, o nosso modelo de amor, o nosso padrão de amor agora deve ser o amor de Jesus. Amar sem interesse, amar sem buscar nada em troca, amar por simplesmente amar. E assim o nosso amor cresce, se desenvolve e certamente nós teremos esse grande testemunho que Paulo deu àquela igreja. Nós também podemos dar esse testemunho para as pessoas que estão à nossa volta. Que Deus em Cristo nos abençoe.